Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre psicologia jurídica. Ainda dentro do funcionamento psíquico, do aparelho psíquico, nós vamos tratar aqui dos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa criados pelo ego para aliviar as tensões criadas pelo superego e pelo id. E as pressões do mundo externo, ok? E esse vai ser o nosso foco na aula de hoje. Esses mecanismos de defesa. O mecanismo de defesa são estratégias inconscientes, utilizadas pelo ego, que é o mediador, cuja função é aliviar essa tensão associada aos desejos criados pelo id e aos sentimentos de culpa, de remorso, que são criados pelo superego. Essas ideias que causam ansiedade e sentimentos de culpa, ok? As ansiedades dos desejos e os sentimentos de culpa. Os mecanismos de defesa, todos os mecanismos de defesa que serão apresentados aqui nessa aula, podem ser encontrados em indivíduos saudáveis, isso é importante lembrar. Somente a presença excessiva é que pode se tratar de um indicativo de problema, de um desequilíbrio. Mas todos os seres, todos os indivíduos possuem esses mecanismos de defesa. E nós vamos explorar cada um deles em detalhe. O primeiro mecanismo de defesa que a gente vai falar aqui é da repressão e do recalque. Ele é considerado um dos mais comuns mecanismos de defesa do ego, que consiste o quê? A afastar, manter afastado da consciência, dos desejos, sentimentos e ideias desprazerosas que permanece fora dela. Não causando ansiedade. É uma forma de aliviar a ansiedade, né? Então você reprime, você fica recalcado. Esse recalque, que é essa forma de afastar e manter afastado da consciência dos desejos, é uma forma de minimizar ou de aliviar a ansiedade causada por esses impulsos do id. O nível de esquecimento, digamos assim, na repressão pode variar de uma supressão temporária de pensamentos desconfortáveis até um elevado nível de amnésia. Por exemplo, quando há uma dor muito grande, a pessoa tem aquela amnésia para não lembrar do sofrimento. Isso é a repressão, o recalque. Isso é um mecanismo de defesa criado pelo ego para aliviar aí essa ansiedade, esse nível elevado de sentimentos, de desejos ou de ideias, ou de sentimentos ou de ideias desprazerosas, fazendo com que haja digamos assim, um esquecimento temporário ou até mesmo uma total amnésia, ou uma total esquecimento. Estando num estado de inconsciência, aquela ideia não provoca ansiedade, né? A ideia é essa, porque a pessoa fica num estado mais inconsciente, aí a pessoa não tem essa provocação da ansiedade. Porém, isso não quer dizer que esse material deixe de exercer influência sobre o comportamento do indivíduo. Ainda que sua influência não seja percebida pelo sujeito, tal como discutido anteriormente em outras aulas, um exemplo de repressão ou de recalque psicológico, que a gente pode citar uma criança que é abusada por um dos seus pais, mais tarde não tem a lembrança desse abuso, dos acontecimentos, mas tem problemas para formar relacionamento, acaba tendo problemas no relacionamento. Então o nosso ego cria esse efeito, esse mecanismo de defesa para que haja um esquecimento, ou temporário, ou até mesmo uma amnésia, uma coisa mais permanente, né? Então, agora vamos falar de negação. Negação é quando você se recusa a reconhecer que um evento ocorreu ou que um problema exista. Aí você entra em negação. Esse mecanismo criado pelo ego, a pessoa age como se o evento doloroso não tivesse acontecido. Um exemplo de negação, uma pessoa que toma bebidas alcoólicas, que seria um alcoólatra que bebe todo dia, sem conseguir parar e que não reconhece que tem um problema. É um dos mais primitivos mecanismos de defesa do ego, o mecanismo de negação, ok? Nós vamos falar agora sobre um outro mecanismo que é a regressão. A regressão caracteriza-se pelo retorno a uma fase anterior de desenvolvimento psicológico, ou seja, a pessoa regride como uma forma de se proteger, né? A regressão é esse retorno a uma fase anterior do desenvolvimento, de modo mais infantil, acaba reagindo de forma mais infantil. Seria também um mecanismo de defesa criado pelo ego. Você regride de uma forma mais infantil
para tentar se proteger, age de uma forma mais infantil. Um exemplo, por exemplo, vamos dar um exemplo desse mecanismo de defesa, é uma criança que apresenta, por exemplo, enurese, que começa a urinar involuntariamente depois de anos sem fazer isso. É uma reação típica, por exemplo, numa criança que vai chegar um novo bebê, que vai ter toda a atenção, então ela faz isso para chamar atenção. Seria um mecanismo de defesa também, né? Isolamento. O isolamento, a gente vai falar sobre esse mecanismo de defesa, o isolamento, é um mecanismo pelo qual a pessoa se separa um pensamento ou uma recordação de um sentimento de afeto ou emoção a eles associados e torna-os inócuos, ou seja, isolados, sem efeito. O mecanismo de defesa que isola esse pensamento, esse sentimento de afeto, de emoção. Ela deixa esse sentimento isolado. A pessoa não se permite experienciar a angústia sem saber por quê. Então essa pessoa essa pessoa ela isola esse sentimento, mesmo assim a pessoa poderá experimentar uma angústia sem saber por que está sentindo essa angústia. Então a pessoa isola aquele sentimento, ela tenta não sentir nada em relação àquele afeto, àquela emoção, né? Um exemplo desse mecanismo de defesa criado pelo ego é uma mulher jovem que descreve como foi atacada e estuprada, sem demonstrar nenhuma emoção. Ela fala de uma forma sem se permitir sentir nada. Ela cria um isolamento daquele sentimento, daquela emoção, ok? Esse é um outro mecanismo de defesa do ego. Agora, a racionalização. A racionalização, ela tenta formular razões lógicas para justificar sentimentos ou comportamentos inaceitáveis. Então, ela começa a criar razões lógicas, né? Um exemplo é uma pessoa em processo de reabilitação diz: eu bebo porque esta é uma maneira que eu tenho de lidar com o meu casamento. Ela racionaliza aquele problema, né? Uma forma de justificar um sentimento ou um comportamento inaceitável. Essa é a racionalização, ok? A intelectualização, né? Falando sobre a intelectualização, que nós falamos sobre isolamento, sobre racionalização e a intelectualização. A intelectualização, quando se lida de modo intelectual com um problema, afastando os afetos. Assemelha-se muito ao isolamento que nós falamos ali de um exemplo da moça que foi estuprada ou abusada, e ela isola aquele sentimento, aquela emoção, e fala de uma forma bem fria, sem qualquer vínculo emocional. Então ela se assemelha muito ao isolamento. E a racionalização também, que justifica, né? E um exemplo é uma pessoa que descobre que tem um câncer. E de repente ela pede para o médico os detalhes sobre a probabilidade de sobrevivência, as taxas de sucesso dos procedimentos ou dos remédios que ele vai tomar. Ela começa a intelectualizar o problema, para não sentir justamente aquela dor ou ter aquele sentimento, né? E isso é muito semelhante ao que nós falamos do isolamento e da racionalização. Que nós falamos da racionalização, foi o rapaz, não, porque eu tenho um problema com a minha esposa, então eu bebo. Ele tenta racionalizar, né? O isolamento isola aquele pensamento, aquele sentimento, ok? Agora a forma reativa. Forma reativa é impedir a expressão de pensamentos ou sentimentos inaceitáveis exagerando nos pensamentos ou tipos de comportamentos opostos. Um exemplo é uma mãe que se preocupa exageradamente com o filho em oposição ao sentimento de hostilidade. Ela acaba interferindo exageradamente na sua vida sob o pretexto de estar muito preocupada com o bem-estar e segurança, a superproteção, o que acaba tornando uma forma de punição. Então, essa é a formação reativa, né? O mecanismo de defesa que nós chamamos de formação reativa, que ela impede a expressão de pensamentos ou sentimentos inaceitáveis, aí ela acaba exagerando em pensamentos e tipos de comportamentos opostos, quando na verdade é o oposto, né? A idealização, ela é muito comum em adolescentes, né? A idealização é um outro mecanismo de defesa criado pelo ego, que consiste em atribuir a um outro indivíduo qualidades de perfeição, como alguém ideal, alguém perfeito. É o que fazem os adolescentes com seus ídolos, que os consideram perfeitos, cria aquela imagem, aquele ídolo. Isso é idealização, ok? É um mecanismo de defesa do ego chamado idealização. Agora, a compensação. Compensação é interessante. Outro mecanismo de defesa criado pelo ego,
pelo meio do qual o indivíduo procura compensar uma deficiência real ou imaginária. A pessoa pode ter tido até uma repressão ou uma inferiorização, mas ela acaba compensando. Um exemplo disso seria uma pessoa que se sente inferiorizada perante os demais em razão da sua baixa estatura, depende de grande esforço para se desenvolver, por exemplo. Então a pessoa ela se sente diminuída por aquela característica e ela acaba se esforçando para compensar isso com a capacidade intelectual. Então ela vai fazer uma compensação, né? Aquilo que ela é inferiorizada, ela vai compensar em outro atributo. Esse é o mecanismo de defesa do ego chamado compensação. O deslocamento também é bem interessante, outro mecanismo interessante criado pelo ego, que a pessoa transfere os sentimentos de um alvo para o outro, né? Ela considera um alvo menos ameaçador, então ela descarrega, né? É como se fosse descarregar nos outros, aquele deslocamento da sua frustração, né? Então um exemplo disso seria, por exemplo, uma paciente que está furiosa com o seu médico e ela não expressa isso para o médico porque, claro, ela não quer atacar diretamente o médico, mas acaba agredindo verbalmente a secretária ou a recepcionista do médico. Ela deslocou o seu sentimento, sua frustração para um outro alvo, né? Esse é o mecanismo de defesa do ego chamado deslocamento. Agora vamos falar de outro mecanismo de defesa do ego que é chamado anulação. Anulação é a realização de um ato determinado com o objetivo de desfazer ou simbolicamente anular um dano que o indivíduo imagina que pode ser causado pelos seus desejos. Ele envolve também um pensamento mágico, né? Por exemplo, a anulação é como aquele, vou bater 3 vezes na madeira, né? Ou para desfazer isso. Então envolve sempre um pensamento mágico, a anulação. Então esse exemplo de acreditar que batendo 3 vezes na madeira o risco não vai acontecer, não vai ter o risco iminente ou vai desfazer o perigo, é uma anulação, né? Que é um ato com um determinado objetivo, né? De desfazer simbolicamente ou anular um dano que possivelmente o indivíduo acha que vai sofrer, ok? A projeção, essa é bem interessante, esse mecanismo de defesa, a projeção, é um mecanismo de defesa criado pelo ego que consiste em atribuir aos outros sentimentos ou características não reconhecidas em si mesmo. É quando o pessoal diz popularmente assim, quem muito acusa é porque faz, né? Por exemplo, o marido que acusa muito a mulher de ser infiel, na verdade ele que é infiel. Então ele projeta suas características no outro e agride, né? Incomoda mais. Quando ele vê as características no outro... Peraí! Então a projeção é exatamente isso. Quando você projeta, né, um determinado traço específico de personalidade, ou você é mais crítico em relação a esse traço quando você vê isso no outro, né? Então você projeta. Então esse exemplo que eu dei do marido infiel, que suspeita da fidelidade da esposa e acaba projetando o que ele faz na esposa. Esse é um mecanismo de defesa do ego chamado projeção, ok? Identificação, né? Identificação é diferente de idealização, lembra? Nós falamos da idealização, agora estamos falando de identificação. Identificação é quando o indivíduo assimila um aspecto, um atributo de outra pessoa ou grupo e se transforma de forma total ou parcial. Isso é uma forma de autopreservação. Esse modelo que a pessoa segue ou do grupo é uma constituição da personalidade humana, é a base da constituição da personalidade humana. Mas muitas vezes as identificações ocorrem no mundo da fantasia. A criança que se identifica com seu herói favorito, por exemplo, né? Então isso é um mecanismo de defesa criado pelo ego chamado identificação, ok? Há casos também que a identificação existe a identificação com o agressor, de pessoas que foram sequestradas ou que passaram muito tempo com o sequestrador ou o criminoso ou quem abusava e acaba criando uma identificação com o agressor. Nesse tipo de identificação, o indivíduo, ao se identificar com a pessoa ou grupo que o ameaça, ele se transforma no agressor ou deixa de ser o agredido. E nós temos aí um exemplo que é a síndrome de Estocolmo, que eu mencionei anteriormente, onde o sequestrado, a pessoa que está sendo abusada, ela se identifica com o agressor de forma a minimizar o sofrimento e também como uma forma de autopreservação. Ok? Isso é a síndrome de Estocolmo, quando a pessoa sequestrada ou abusada se identifica com o agente, com o agressor ou com o sequestrador, ok?
Sublimação. A sublimação é muito interessante, esse mecanismo de defesa do ego. Ela é um mecanismo em que a pessoa ela tem um desejo que é proibido, ou ela é um desejo que está sendo frustrado, e ela acaba expressando isso em outra atividade. Por exemplo, é um processo, então, pelo qual o que é proibido é modificado de modo a ser expresso de uma forma socialmente aceitável, né? Então, ele caracteriza uma forma daquela repressão do recalque e uma forma de deslocamento que a gente estudou. Um exemplo é o pintor que direciona as suas frustrações para a criação de uma obra de arte, né? Você coloca a sua energia reprimida em algo construtivo, por exemplo. Você está sublimando, você está direcionando para outra coisa, ok? De uma forma socialmente aceitável, ok? Algumas considerações finais. Os diferentes mecanismos de defesa são apresentados em todas as pessoas. É normal que sejam utilizados. Somente se tornam anormais quando são usados de forma excessiva. E não são escolhidos e empregados conscientemente por cada indivíduo. Isso acontece de uma forma inconsciente, ok? As mesmas situações podem acionar diferentes mecanismos de defesa em diferentes pessoas. Os mecanismos de defesa que se mostrarem mais eficazes na resolução de conflitos anteriormente tendem a serem usados para resolverem novos conflitos. Quando o mecanismo de defesa não resulta no efeito esperado, o que é frustrado, com a racionalização desmentida, por exemplo, o conflito é intensificado, tá ok? Quando o mecanismo de defesa não resulta no efeito esperado. Então o conflito é intensificado, ok? Então, só para a gente fixar, o que são os mecanismos de defesa? São formas, é uma maneira do ego, que o ego cria para aliviar as tensões criadas pelo superego e pelo id, né? Lembra do superego e id? E as pressões externas. Então, uma forma de aliviar essas tensões através de mecanismos de defesa, que acabam, é uma forma inconsciente de mecanismos para aliviar essas tensões, ok? Quais são os mecanismos de defesa? Nós falamos sobre vários aqui, e vale a pena você rever o vídeo, ver cada um deles e como funciona cada um deles, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, uma boa prova para vocês e te vejo na próxima. Tchau, tchau!